E o Flamengo está de olho na contratação de Bernardo Silva, meio atacante titular absoluto no Manchester City. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se há chance desse negócio avançar e fala também sobre um ex-zagueiro da seleção brasileira admitindo ter sido procurado pelo Palmeiras, mas com vontade de jogar no Flamengo. Que no Flamengo a pergunta é se o rubro-negro é capaz de vencer. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, Leonardo Jardim respondeu. Fala sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Rogério Ceni perdeu pela 17ª vez em 18 confrontos contra o Flamengo. A última derrota nesse domingo por 2-0. A única vitória do Rogério contra o rubro-negro aconteceu em outubro do ano passado. Já Arrascaeta homenageou Oscar Schmidt, o maior jogador de basquete de todos os tempos, que faleceu na última sexta. O Arrasca marcou o primeiro gol da vitória do Fla contra o Bahia, nesse domingo. E o Arrasca vestia a camisa 14, que foi pendurada, foi aposentada no Flamengo do time de basquete pela presença do Oscar. Ele brilhou com a camisa rubro-negra. Na comemoração do gol, além de mostrar o número 14 para todo mundo, o Arrascaeta ainda simulou um arremesso de 3 pontos. Já falei para vocês nessa segunda-feira que a chance de Bernardo Silva ser contratado pelo Flamengo é nenhuma. Pois bem, quero repercutir nessa terça-feira a notícia de que Bernardo Silva, de saída do Manchester City, interessa a Barcelona e a Arsenal. E esse é o tipo de clube que o Bernardo Silva, português, de 31 anos de idade, vai buscar na saída do City na metade da temporada. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil no mesmo ano? Algo que nunca aconteceu no futebol brasileiro. Essa pergunta foi feita a Leonardo Jardim depois da vitória convincente do Flamengo 2-0 em cima do Bahia no Maracanã para 64 mil pessoas. O momento do Flamengo é de fato bastante bom. O time é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 100% de aproveitamento dos pontos na Libertadores e estreia na Copa do Brasil na quarta-feira contra o Vitória dentro de casa. Leonardo Jardim respondeu da seguinte maneira: a chance de uma tríplice coroa. Abre aspas, temos que estar fortes para ter a chance de disputar. Com relação ao elenco, queremos estar inteiros no segundo semestre. Até por isso, tenho feito o rodízio. Nunca ninguém ganhou essas 3 competições. Por isso, a dificuldade existe. Estamos no processo de qualificar a equipe. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você confia na possibilidade de o Flamengo se tornar o primeiro a vencer Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileiro numa mesma temporada? Isso é possível diante do calendário absolutamente estressante do futebol nacional, com quase 70 partidas por ano? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só registrar aqui Paquetá, autor de um dos gols na vitória contra o Bahia. O Arrascaeta havia aberto o placar, o Paquetá fez 2-0 no segundo tempo. O Paquetá no finalzinho da partida saiu levando a mão ao joelho, chegou a despencar assim que o árbitro encerrou o jogo e causou preocupação, até porque o Paquetá briga por vaga em Libertadores, em Copa do Mundo. Ele pretende ser convocado pelo Carlo Ancelotti. E depois da partida, já na madrugada, para ser mais preciso, o Paquetá tranquilizou os seus fãs nas redes sociais, afirmando: não foi nada no joelho, apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor e estar pronto o quanto antes. Já uso o espaço para comentário, me diga o que você pensa sobre o Flamengo, que eu estou curioso para saber a sua opinião, beleza? E tem ex-zagueiro da seleção brasileira admitindo ter sido procurado pelo Palmeiras, mas com vontade de jogar no Flamengo. Eu me refiro a Alexandro, atleta de 26 anos de idade, pertence ao Lille. Você vai lembrar da história dele. Ele jogando pelo Lille chamou muito a atenção de Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid. Lille e Real Madrid se enfrentaram na Champions League. Tanto que quando o Ancelotti vira treinador da seleção, convoca o Alexandro, que deixa boa impressão. O problema é que o Alexandro se contundiu de maneira séria e acabou perdendo jogos da seleção e também no futebol francês. Pois bem, o Alessandro deu uma entrevista à Cazé TV admitindo que foi procurado pelo Palmeiras, mas que seu coração é muito rubro-negro, abre aspas para o zagueiro: eu e minha esposa temos o sonho de voltar ao Brasil e a prioridade é o Mengão. A gente sabe como funciona, não é porque eu quero que vai acontecer. Inclusive tive algumas sondagens de um clube verde, que eu não vou citar o nome. Aí
recebi um monte de mensagens de torcedores do Flamengo falando, você é Mengão, hein? Você é Mengão, hein? Nada de aceitar ir pro rival. O Alessandro, como vocês sabem, não foi jogar no Palmeiras. Verdão insiste na contratação do Nino, que deve ser fechada nos próximos dias. E o Alexandro, cujo contrato no Lille se encerra em junho de 2028, pode ser a alternativa a partir da metade do ano. Jogador que na atual temporada participou de apenas 10 jogos. Última presença no dia 19 de março. Nas últimas 4 partidas ele foi para o banco de reservas, mas não acabou utilizado. Alexandro seria uma boa para o Flamengo? Eventualmente para o lugar de Danilo? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bernardo Silva pode virar reforço do Flamengo? Confesso que tomei um susto quando me deparei com essa notícia. Bora explicar em detalhes essa história. Primeiro, contar que a informação que surgiu na Europa nas últimas horas dá conta de que o português de 31 anos de idade está de saída do Manchester City. O contrato se encerra em junho e já há um acordo entre o Bernardo e o City de que não vai haver renovação contratual, ou seja, o Bernardo Silva está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Importante, seu salário na Inglaterra é de 8 milhões de reais por mês. O fato de ter 31 anos de idade, estar livre no mercado e ser titular absoluto da equipe de Guardiola, são 45 jogos, 3 gols e 5 assistências, me faz imaginar que ele vai ter ofertas talvez até superiores a esses 8 milhões de reais. Ainda assim, Paparazzo rubro-negro, setorista do Fla, assegura que o Flamengo tem interesse na contratação do atleta e pretende apresentar uma proposta muito em breve. Há também a informação importante de que José Boto trabalhou com Bernardo Silva nos tempos de base do Benfica e de que Leonardo Jardim foi treinador do português no Mônaco. Ainda assim, por conta da relação do Boto e do Leonardo Silva, vejo como praticamente impossível a contratação do Bernardo Silva. Qual a lógica de alguém que tem mercado nos grandes do futebol europeu, mas poderia tentar uma proposta ainda mais vantajosa na Arábia Saudita, vir jogar no futebol brasileiro? Aí você pode estar lembrando do Paquetá, do Memphis Depay e companhia limitada. Desculpa, mas nenhum desses jogadores citados tem o tamanho que o Bernardo Silva alcançou, pelo menos nesse atual momento. O Bernardo Silva tem portas abertas no Barcelona, no Real Madrid, na Juventus, enfim. Vou ficar extremamente surpreso se essas conversas avançarem, ainda que minimamente. Mas gostaria de saber a sua opinião, já usa espaço para comentário e registra se você acha viável que Bernardo Silva seja contratado pelo Flamengo. De qualquer forma, é o Flamengo pensando grande e sonhando alto. Saideira em relação ao Flamengo e também ao futebol inglês, contar que John Stones, zagueiro de 31 anos de idade, também vai deixar o Manchester City. O contrato dele, assim como o de Bernardo Silva, se encerra na metade do ano. E tem ex-jogador do São Paulo especulado em clubes brasileiros nos últimos dias nas redes sociais. Lick Wellington, jogador formado em Cotia e negociado com o Southampton, pode virar reforço do Flamengo ou do Internacional. O Wellington, você vai lembrar dele, jogador que chegou a atuar 48 partidas quando se transferiu do São Paulo para o Southampton em 2024. Na atual temporada da Championship, a segunda divisão inglesa, tem sido mais reserva do que titular, pelo menos nesse recorte mais recente do time dele, que é quarto colocado. Restam 3 rodadas, o Southampton precisa terminar entre os 2 primeiros para garantir o acesso direto. Se ficar entre o terceiro e o 6º lugar, vai para aquele playoff decisivo, valendo apenas uma vaga. Para responder se o Wellington de fato interessa a Flamengo ou Inter, conversei com um dos representantes do jogador. E essa pessoa me assegurou que não tem a mínima ideia de onde partiram esses boatos, até porque não existe absolutamente nada. Sondagem, proposta, interesse. O Wellington permanece no Southampton, jogador de 25 anos de idade, sem conversas com o Inter ou com o rubro-negro. Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícia do Mengão, notícias do Flamengo rubro-negro, o maior clube brasileiro. Então peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no dia a dia do bastidor e do maior clube do Brasil. A gente vai encerrar a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até o final. Até um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.